nossa segunda proposição, que é a derivada da função logarítmica. E diz o seguinte: logarítmica. Se aqui nem dá para ver. Pronto. Se y é igual ao log na base A, log de x na base A, sendo A maior que 0 e A diferente de 1, então y' é igual a 1 sobre x vezes o log de Euler na base A, tá? Como é que a gente vai provar isso? Vamos lá. Eu quero, então, seja, né, y igual ao log de x na base A. Eu quero y'(x), que vai ser o limite, quando ΔX tende a 0, de y de x mais ΔX, menos y de x, tudo isso por ΔX. Quem é o y de x mais ΔX? Aí, tomando o limite, quando ΔX tende a 0. Aí, aqui eu vou fazer isso. Vai ser o log na base A de x mais ΔX. E o y de x menos o log de x na base A. Pronto. Aqui eu tenho a diferença de dois logaritmos, né? De mesma base, eu posso aplicar a seguinte propriedade, velho. O log de B na base A, menos o log de C na base A, é igual ao log de B sobre C na base A, né? Eu vou fazer aí o quociente dessa diferença entre os dois logs na mesma base. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, y'(x) vai ser igual ao limite, quando ΔX tende a 0, sobre ΔX, e aqui vai ficar o log na base A de x mais ΔX sobre x. Ficou desse formato aqui o meu limite, ok? Esse log de x mais ΔX sobre x na base A, ele está sendo dividido por ΔX. Na realidade, ele está sendo multiplicado por 1 sobre ΔX, né? Eu tenho isso aqui, ó. Então, eu tenho o limite, quando ΔX tende a 0, de 1 sobre ΔX vezes o log na base A de x mais ΔX sobre x. Eu tenho isso aqui. Então, aqui eu vou poder aplicar uma outra propriedade do log. Quando eu tenho A vezes o log de B na base C é igual ao log de B na base C elevado a A. B elevado a A. Esse A que está multiplicando o log, ele está fora do log, ele entra para o logaritmo na base de B, tá bom? Vou colocar essa propriedade aí. Aí vai ficar y'(x) igual ao limite, quando ΔX tende a 0, né? Do log de x mais ΔX sobre x elevado a 1 sobre ΔX, tá? Aí é que eu vou arrumar isso aqui, vai ficar assim. O limite, quando ΔX tende a 0,
do log. Aqui eu vou dividir x com x dá 1 mais delta x sobre x, ó. Delta x sobre x e 1 sobre delta x. A gente viu um limite fundamental parecido com esse log e a gente vai chegar lá, tá? Eu tô esquecendo log na base A, bem aqui, tá? Pra não esquecer. Pronto. Então, esse delta x aqui, ó, ele tá no numerador e aqui ele tá no denominador. Eu vou passar esse delta x do numerador pra cá, pra esse denominador, tá bom? Então, vai ficar 1 sobre x por delta x, porque quando eu fizer essa divisão de fração, eu vou voltar ao delta x sobre x. Aí vai ficar y' igual o limite, quando o delta x tende a 0, log na base A de que 1 mais 1 sobre x por delta x. E aqui 1 por delta x. A gente viu um limite fundamental, lembrando lá desse limite fundamental, vou colocar aqui de rosinha, que era o limite de 1 mais 1 sobre x, né? 1 sobre x, e aqui era x, quando x tendia a 0, e isso era o número de Euler. Então, aqui, se eu for fazer aqui, olhar isso aqui com isso aqui, o que eu vou observar? Que esse aqui tem que ser o meu x. E esse aqui tem que ser igual a esse, eles têm que ser iguais. Aqui não tá igual. Eu tenho x sobre delta x e tenho 1 sobre delta x, né? Então, o que eu faço para ficar igual aí? Eu vou multiplicar bem aqui, ó, e dividir, multiplicar e dividir por x, porque x por x é 1, não vai interferir. Então, vou fazer isso, ó, x por x, ok? Então, deixa eu apagar aqui, só foi para relembrar. Então, vamos lá. Então, vai ser y' igual ao limite, quando delta x tende a 0, do log na base A, aqui 1 mais 1 sobre x sobre delta x, e aqui vai ficar 1 sobre delta x vezes x, ó. Ficou assim. Aí eu vou incorporar esse x com esse delta x e vai ficar esse aqui 1 sobre x, ok? Vou reescrever. Aí vai ficar y'(x), tomando limite, quando delta x tende a 0, do log na base A, de 1 mais 1 sobre x sobre delta x, x sobre delta x, e aqui ficou 1 sobre x. Esse 1 sobre x, ele também é expoente do log. Aí eu vou aplicar outra propriedade lá do logarítmico, né? Que diz o quê? Que o log de B na base A, se esse B está elevado a C, ele é igual a C vezes o log de B na base A. Ou seja, esse C sai do logarítmico. E eu posso fazer com isso aqui. Eu não vou tirar esse aqui, mas eu vou tirar esse aqui do logaritmo. Então, ele vai passar para cá multiplicando o logaritmo, entendeu? Então, eu vou passar multiplicando o logaritmo. Então, vamos lá. Fazer bem aqui. Então, y'(x) vai ser igual o limite, quando delta x tende a 0, 1 sobre x, né, que vai para fora do logarítmico, vezes o log na base A, de 1 mais 1
sobre x sobre delta x sobre x sobre delta x. Pronto. Agora eu vou aplicar a propriedade do logaritmo nesse produto, tá? Porque eu tenho um produto, ó. Eu tenho esse multiplicando com esse. Aí vai ficar y'(x), o limite de 1 sobre x, quando ΔX tende a zero, vezes o limite, quando ΔX tende a zero, do log na base A, de 1 mais 1 sobre x sobre ΔX, elevado a x sobre ΔX. Aqui, eu vou aplicar outra propriedade do logaritmo, que é o log, o limite, é o log do limite. Olha, o limite, eu quero o limite dessa função logaritmo, eu posso fazer o log do limite, né? Então, esse limite dessa função aqui. Então, y'(x) vai ser igual. Quem é o limite aqui logo dessa função, quando ΔX tende a zero? É o próprio 1 sobre x, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre x vezes o log na base A do limite, quando ΔX tende a zero, de 1 mais 1 sobre x ΔX, elevado a x sobre ΔX. Aqui é aquele nosso limite fundamental, né? Que era assim, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a zero. A única diferença é que o meu x aqui, ó, é x sobre ΔX, é a mesma coisa. E o meu x é ΔX, é o mesmo limite. E aqui era o meu número de Euler, né? Meu limite fundamental. Então, isso aqui é Euler. E aí vai ficar y'(x) vai ser igual a 1 sobre x vezes o log na base A do número de Euler. E daí provado a nossa derivada da função logarítmica.